que Ele ama muito. Para não só suprir com o alimento físico, mas falar do amor dEle. Eu me sinto completamente constrangida quando eu chego num lugar que ninguém sabe nem que existe. Mas Deus sabe que existe. Deus te vê, amém? Deus vê você aonde você estiver. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele ama a todos, Ele quer salvar a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nessa noite. E essa noite para mim está sendo bem desafiadora, por aquilo que o Espírito Santo vem falando aos nossos corações nesse mês. Engraçado que nessa noite, nessa madrugada, da quarta para a quinta, o Espírito Santo começou a conversar comigo sobre o que nós iríamos ministrar hoje mais uma vez. E foi engraçado, porque o Espírito Santo tem as suas maneiras de falar que não cabe na nossa caixa, Não cabe na nossa religião, na nossa lógica. E o Espírito Santo começou a me mostrar coisas que eu já havia pensado há muito tempo. E uma coisa que a gente estuda, quem faz cinema, quem faz audiovisual, sabe disso. A gente estuda a jornada do herói. A jornada do herói é como se fosse um padrão de história de heróis. É um padrão de história em que é usado em todos os filmes de super-herói. Todos os filmes, na verdade, não só de super-herói. Mas é uma linha onde todo filme que você vai assistir, você já sabe o que vai acontecer. O cara vai descobrir que ele tem poderes e lá. Aí, quando ele descobre, ele precisa descobrir de onde ele veio, quem é o pai, quem é a mãe. Aquela história que a gente já conhece. Aí, quando finalmente ele entende que ele tem poderes, aí ele começa a usar os poderes. E quando, no começo, ele é meio desengonçado, Ele destrói um prédio aqui, uma casa ali, não sei o quê. Aí ele vai aprendendo a usar. E até o final do filme ser o ápice, Que ele é o cara, ou o cara do filme, Esses super-heróis. Só que o Espírito Santo começou a falar para mim, sabe que é interessante que o ser humano, todas essas histórias de filmes que nós assistimos, elas têm sempre alguém que salva o mundo, não é? Sempre tem um salvador. Ainda que ele tenha que destruir toda uma cidade para isso, mas ele vai salvar o mundo no final, Ou se unem vários super-heróis para salvar o mundo. E cada um desses super-heróis, todos os que a gente já conhece, que já viu, cada um deles tem uma missão específica. Ele tem um poder específico, ele veio de um lugar específico. Ele tem uma missão específica. Mesmo que ele vá salvar o mundo, mas ele é peculiar, ele é diferente. Por exemplo, o Thor, ele tem um martelo. O Superman, ele voa, ele tem aquele negócio lá do olho dele. E ele é praticamente invencível. O Superman, ele é o invencível. E cada um tem uma peculiaridade. A Mulher Maravilha, ela tem aquele chicote da verdade. Ela é uma amazona. E cada um tem um propósito. E cada filme que você assistir, eles lutam o tempo todo para viver este propósito. E o Espírito Santo começou a falar para mim. E quando é para salvar o mundo com uma coisa assim gigante demais, eles se unem. E cada um com o seu poder. Quem assiste Vingadores aqui, quem assiste Liga da Justiça, sabe? Eles unem os poderes deles, cada um na sua área, para salvar todo mundo. Não é? E o Espírito Santo começou a falar para mim, isso não é familiar para você? Você não já ouviu isso em algum lugar? Cada um de nós nasceu com um propósito. Cada um de nós nasceu com um chamado. Cada um de nós nasceu em uma área específica para atuar. Porque Deus é perfeito, Ele faz assim, amém? E o propósito dele é sempre salvar o mundo. E quando Ele une as nossas forças, eu e você aqui, eu canto e ministro, e Andra toca teclado, Neto toca guitarra, Mateus toca bateria. Aí vem o pessoal da intercessão, que fica aí rondando para lá e para cá, e você nem sabe que ele está orando por você. Tem o pessoal do apoio, tem o pessoal dos artistas, tem as meninas que dançam. E quando a gente junta tudo isso,
os nossos poderes, a gente faz o quê? O céu desce. A gente chama o céu, o Criador de tudo isso que nós fazemos. É Ele quem recebe. Só que tem algo muito maior do que isso. E o Espírito Santo disse, nos filmes que você gosta de assistir, os super-heróis, eles usam o poder que eles têm, certo? Cada vez que eles entram numa situação em que precisa do impossível acontecer, né? Geralmente, aí entra superpoderes, né? Ele vai lá e usa o poder dele. Só que existe uma diferença crucial aí entre nós e eles, entre nós e a ficção. É que nós não usamos o poder. É o poder que nos usa. Você não entendeu? Nós não usamos o poder. É o poder que nos usa. Em situações sobrenaturais. Em situações de impossíveis. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele nem precisa botar uma capa vermelha. Só que inventaram que o Superman ressuscitou, né? Porque estava demorando, né? Ele morreu em um filme, aí no outro conseguiram ressuscitar ele com uma caixa lá. Que chamam de caixa-mãe, acho que é isso. Faz um tempinho que eu assisti o filme, gente. Mas era o poder da caixa lá que fazia com que ele ressuscitasse. E, de fato, ele ressuscitou. Só que a Bíblia fala que... Interessante que eu estava conversando com as meninas da rede Getsemane. Cadê as meninas da rede? Está ali. A gente estava conversando exatamente sobre o Espírito Santo. E a Bíblia não fala que Jesus se auto-ressuscitou. A Bíblia também não fala que ele simplesmente levantou e disse, opa, ressuscitei, no terceiro dia. Levantou, estou ressuscitado. A Bíblia também não fala que foi o Pai que disse, meu filho, levante e acorde. Está na hora, é terceiro dia. Não. A Bíblia fala que o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos. Você não viu? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos. Quem ressuscitou Jesus? Espírito Santo. E ele mora onde mesmo? Mora onde? Qual é o endereço? Fala alto aí. Diz assim, em mim. Ele mora em mim. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em mim. Você tem noção do que é isso? Você consegue ter dimensão do que isso significa? Você não precisa de nenhuma caixa de asteroide, de outro planeta. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos veio morar dentro de você. Existe poder maior do que o poder que venceu a morte? Existe? Existe no universo poder maior do que o poder que venceu a morte? Não existe nenhum poder maior do que o que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que escolheu morar em mim e você. Esse poder não precisa de muito esforço para achar. Não precisa ter toda uma jornada do herói para encontrar. Ele não está escondido. Jesus disse que o Pai não dá o seu Espírito por medida. Lá em 1 Samuel 10, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. O versículo 1 diz assim: Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Saul está sendo ungido rei nesse momento. Então Samuel vai derramar óleo sobre Saul. E o versículo 5 diz assim: Samuel está dando instruções a Saul do que ele fazer. E ele fala: chegarás a Gibeá
de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti. E terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. E é incrível quando Samuel diz: Saul, você vai encontrar um grupo de profetas que eles vão estar tocando instrumentos. Lira, harpa, flauta. E eles estarão profetizando. Tem música. Eles estão adorando com músicas. Eles estão profetizando. E ele diz: Saul, nesse momento, o Espírito do Senhor virá sobre ti. E ele tomará pleno controle de ti. Lembra? Não é você que usa o poder, é o poder que usa você. Essa é a ordem certa. E Saul é ungido rei. E a unção, como a gente ouve falar muito sobre unção, sobre receber unção, sobre transferência de unção, nada mais é do que exatamente a capacitação que o Espírito de Deus me dá e te dá, para cumprir o propósito pelo qual nós somos chamados. Saul estava sendo chamado para ser rei. E ele precisava ser capacitado para isso. Interessante que o Espírito vem sobre ele. E Samuel diz que o Espírito vai tomar controle total sobre ele. Só que nem sempre, quando nós temos o Espírito Santo, nós deixamos que ele nos use. Nós queremos usá-lo para o que nós queremos. Do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. Porque Saul abandonou o chamado de Deus. Saul errou a rota. E o Espírito de Deus já não o controlava mais. Ele já não ouvia o Espírito Santo. E foi quando ele errou, ele desobedeceu a Deus. E permaneceu em desobediência até o fim, infelizmente. E aí vem Davi. E deixa eu te dizer, a mesma unção que Davi recebeu foi a mesma de Saul. A mesma. Ele recebeu o mesmo óleo na cabeça. Ele recebeu a mesma unção. Era o mesmo Espírito. Só que eu estava lendo, eu amo muito ler os livros de Bill Johnson. Porque ele sempre deixa um nó na minha cabeça. Ele sempre me deixa de cabeça virada. Ele sempre me deixa querendo buscar mais. E eu amo autores que me fazem buscar mais. E ele começou a falar algo exatamente comparando a unção que era recebida no Antigo Testamento e no Novo. E ele fala, o que nós temos hoje é muito maior do que eles tinham. Porque eles recebiam em um momento da vida específico para fazer algo específico do Espírito. E hoje, o Espírito, Jesus nos deu o Consolador. Jesus nos deu o Espírito Santo para morar 24 horas dentro de nós. E o Espírito Santo é muito mais do que qualquer unção. Porque Ele é Deus dentro de mim e dentro de você. Ele tem tudo o que eu e você precisamos. Absolutamente tudo. Não falta nada. Não falta nada. Então o Espírito de Deus, Ele é completo. Só que, se eu não o conheço, se eu não me relaciono com Ele, não tem como eu usar os poderes, entende? Lembra quando o super-herói, no meio da história, ele não sabe ainda que ele é um herói? E ele não sabe que ele tem poderes, mas ele nasceu com aqueles poderes. E aí, quando finalmente ele descobre, ele precisa saber quem ele é. E a unção que Deus derrama sobre mim e sobre você, não é sobre o quanto você tem do Espírito de Deus, mas o quanto do Espírito de Deus tem de você. É o quanto Ele tem de você, do seu coração, da sua entrega, da sua vida. Porque Saul abriu mão de entregar-se a Ele.
E ele perdeu a unção. Sansão também perdeu. A Bíblia fala claramente que o Espírito do Senhor saiu dele. O Espírito se apartou dele. E o que me faz temer na história de Sansão é que ele não percebeu. Ele estava tão distante do Espírito Santo, ele já não se relacionava mais com Deus de uma maneira que ele não percebeu que o Espírito saiu dele. É tanto que depois que ele tem um cabelo cortado, ele levanta, os filisteus vêm sobre ele e ele vai tentar lutar, achando que ainda tem o Espírito de Deus. E aí ele não tinha mais. Ele nem percebeu. E eu disse, quando eu leio a história de Sansão, eu digo, Deus, nunca me deixe chegar nesse momento. Nunca me deixe chegar num ponto da minha vida em que eu não perceba. Nunca me deixe me separar de você nesse nível, a ponto de não perceber quando você não está mais aqui. Quando nós andamos por caminhos que não foram os que Deus traçou para nós, isso não é do dia para a noite. O Espírito do Senhor não saiu dele do dia para a noite. Ele foi errando até chegar esse momento, aonde o Espírito Santo não estava mais lá. Mas a unção que eu e você precisamos não é a de alguém, não é a de uma pessoa que eu admiro, não é a do pastor fulano. Pastor fulano só faz o que faz porque o Espírito Santo está nele. Eu só faço o que faço porque o Espírito Santo está em mim. Você só faz o que faz porque o Espírito Santo está em você. E é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que age em mim, ele age em você. Ele age nas pessoas que você admira e que você pensa que nunca vai chegar ao que ela é, ao que ela faz. Ela não faz por ela. É o Espírito Santo que faz através dela, assim como ele quer fazer através de você, amém? E Jesus, eu acho tão incrível essa passagem, lá em Lucas 4, abre aí tua Bíblia. Lucas 4, versículo 14. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Jesus, o Filho de Deus, tudo que ele fez foi no poder do Espírito. Tudo que ele fez aqui na terra foi no poder do Espírito. A unção que estava sobre ele chamava-se Espírito Santo de Deus. A gente leu no primeiro versículo aqui. Versículo 14. Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. E ele vai e lê a passagem de Isaías 61. E Isaías, lá no tempo dele, ele fala a mesma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Quem que unge? Espírito Santo. Quem quer ungir você? O Espírito Santo. Tudo que Jesus fez nessa terra foi pelo Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. E ele ainda faz a escolha mais linda: deixar o Espírito Santo aqui. Pedir para o Espírito Santo vir.
E a unção não é um mistério. Porque às vezes a gente trata com unção como uma coisa que só algumas pessoas podem ter. A unção é dada para todo aquele que quiser receber do Espírito Santo. A capacitação para você fazer o que você nasceu para fazer está no Espírito Santo. Você precisa pedir para Ele. Você precisa se relacionar com Ele. Porque já está tudo pronto para mim e para você. E o desejo dele de usar você para transformar esse mundo, para curar, para libertar. Porque os nossos poderes são para isso aqui. O poder que é derramado em mim e você é para isso aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Esse é o seu superpoder. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, a recuperação de vista aos cegos. Você já viu cego voltando a ver por aí? Com remédio? Você já viu? É comum isso. Isso é o quê? Impossível. E Jesus chamou você para você impor as mãos e eles serem curados. É o poder que usa você. Porque o poder é uma pessoa. Ele não é uma aura que aparece assim, ó. Sabe, quando os super-heróis, eles começam a fazer alguma coisa, e começam a voar, e começam a brilhar, e aquele negócio é um raio. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele mora aí. Aí. Em você. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele mora aí dentro de você. Ele mora dentro de mim. Ele mora dentro de nós. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu tenho tudo o que você precisa para você cumprir o seu chamado. Você está esperando de pessoas o que só eu posso te dar. Você está vendo os outros fazerem e está achando que não podem. Então, eles também não. Sou eu neles. Sou eu em você. E se você deixar, e se você pedir, eu venho sobre você e lhe dou o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo, é o mesmo. Você está entendendo isso? É o mesmo Espírito que entrou naquela tumba no terceiro dia e levantou Jesus. E rolou aquela pedra e fez ele sair. Ele venceu a morte, ele mora aí em você. Você faz parte dos Vingadores, nem sabia. Nem o X-Men é páreo para mim e para você, querido. Não existe poder maior do que aquele que venceu a morte. Somente um venceu a morte. Somente um venceu a morte. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui entre nós. E eu quero que você ponha a mão na sua cabeça e a gente vai ler esse texto novamente, o versículo 18. Diga isso, abra a sua boca aí na sua máscara. E diga isso para si mesmo. Porque esse texto é para mim e para você. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. É isso. É sobre mim, é sobre você. Aplauda ao Senhor. E o Espírito Santo está disponível para mim e para você. E é como diz lá em Coríntios, é como tesouro num vaso de barro. É ouro em vaso de barro. Nós somos pó, nós somos barro. Ele é ouro dentro de nós, para que a glória seja dele e não nossa.
para que a glória seja dele e não nossa. E esse poder, que é loucura pensar que um dia nós não podíamos nem entrar. A gente não podia nem entrar no santo lugar. Não podia nem entrar no átrio, tinha que ficar lá de fora. Só o sacerdote podia entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, aonde estava a presença de Deus. Jesus vem e rasga o véu. Jesus vem e rasga o véu. E abre o vivo caminho. E Ele simplesmente vem morar em mim e em você. Que loucura. Jesus nos faz capazes de sermos essa casa para o Espírito Santo. E o Espírito Santo anseia fazer, assim como Ele fez com Saul, nos transformar. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor transformou Saul num novo homem. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos transformados numa outra pessoa. Quando Ele nos dá os seus dons, quando Ele nos dá tudo que Ele tem para nos dar, não tem como ser a mesma pessoa. É impossível ser a mesma pessoa. É impossível. O Espírito Santo está dentro de nós e a gente vê um enfermo e não querer orar por ele. Por quê? Porque a gente sabe que o poder que está dentro de nós pode curar. É o remédio. É a solução. Não tem como a gente não se incomodar quando a gente vê as injustiças desse mundo. Quando a gente entra num ambiente onde não há luz. E nós somos a luz do mundo. O Espírito Santo, aquilo que te incomoda, quando tu está pensando em fazer uma coisa errada, quando tu quer fazer uma coisa errada, ou quando tu está indo fazer uma coisa errada. Isso ruim que te incomoda aí, ó, que fica aí, o Espírito Santo dizendo, está errado. Se arrepende e volta. Por aqui não. Aqui não é o caminho. Esse aqui é o caminho. E nós estávamos lá no Missão. E a gente viveu um momento muito doido. Com a menina que estava tocando com a gente na praça. E eu tinha percebido que ela não enxergava bem. Porque ela era muito nova, gente. Ela tem 20 anos. E ela ficava assim o tempo todo. Ela ficava o tempo todo assim. Aí eu fiquei, ela não enxerga. Com certeza. E a gente chamou ela no final e eu disse, o que tu tem nos olhos? Aí ela disse que tinha um problema, né, que era de família. E que ele piora com o tempo. E que ela precisava ir para um especialista para fazer um tratamento ou uma cirurgia. Só que uma pessoa que mora no sertão, eu e você que mora aqui, já é difícil conseguir um negócio desse. Tem que ter plano de saúde e olhe lá, né? Ainda tem toda uma batalha. Imagine uma pessoa que mora no sertão, gente, que não tem acesso ao que eu e você temos. E na hora ela falou, não, porque eu consegui juntar um dinheiro e eu fui no médico, ele disse que eu tenho que ir num especialista, porque meu caso é caso de cirurgia, lá. E eu disse, Jesus é especialista em curar olhos. Na hora. Eu disse, Jesus é especialista em curar, e ele está aqui agora, vamos orar? Aí ela olhou assim na minha cara. Ela, bora. E a gente se juntou e foi orar por ela. Só que ela chorava. E a gente orando, e eu disse, Deus, restaura os olhos dela agora. Faça do jeito que quando você criou ela, você não criou ela com problema nos olhos. E a gente dizia, você está enxergando agora? Me diga, como que você está enxergando? E ela estava com o olhão aberto assim, e ela ficava assim, ó. Assim o tempo todo. Agora eu estou vendo direito. Eu estou vendo direito. Aí eu fiz, a noite toda a gente vai ficar aqui. E se você enxergar ruim qualquer coisa, a gente vai orar de novo. E a gente orou por ela e ela ficou. E no outro dia a gente conversou com ela e ela contou um pouco da história dela. A gente orou de novo por ela. E esse é o superpoder que você tem e não usa. Porque quando a gente diz assim, Espírito Santo, eu estou disponível, vem e faz o que você quiser.
E, gente, ouvir o Espírito Santo não é a coisa mais difícil do planeta, não. Muito pelo contrário. Porque ele anseia mais em falar do que você de ouvir. Ele quer mais que você escute do que você mesmo. Então, é só você dizer assim: Espírito Santo, fala comigo. A hora. Agora. Eu tenho um monte de coisa para falar para você. Eu tenho milhões de segredos do céu para compartilhar com você. Eu quero dividir a minha intimidade com você. É só parar para ouvir. É só parar para ler essa palavra aqui, que nos transforma. E a unção que eu e você precisamos já está disponível 24 horas para mim e para você. E deixa eu te dizer mais, o Espírito Santo é maior do que qualquer unção de todos os profetas que vieram antes de Jesus. Porque ele é a pessoa do próprio Deus, morando em mim e em você. Morando em mim e em você. Eu queria só ler esse texto lá em Êxodo, que fala de um cara que talvez você nunca tenha lido esse texto. Êxodo 31, 2. Deus falando para Moisés isso. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística. O Espírito de Deus. Ele falou, eu derramei o óleo da unção e aconteceu? Eu derramei o meu Espírito sobre Bezalel. E eu dei a ele a capacidade de sabedoria, entendimento, capacidade artística. Bezalel era artista. E a ele foi dada a essa capacidade, através do Espírito de Deus, para fazer as artes lá no tabernáculo de Davi. Você pensa que os artistas que pintam aqui, eles me vêm com cada uma, desde o começo, de quando eles não pintavam tela ainda, eles nunca tinham pintado. Aí um belo dia eu disse, não, vai ter tela, a gente vai fazer tela, não sei, vai pintar uma casa, mas vai pintar. E quando saiu a primeira tela, todo mundo ficou assim, como assim? Nunca fez uma tela? Sério? E aí foi. E hoje, quem vai lá na sala de oração já viu, né? Um monte de tela. Essas telas que tem aqui nesse corredor aqui, foi a Aldra que pintou. Luz é ele. Porque os artistas, eles têm codinome. Eles usam nomes proféticos. Aí é fogo, luz, água, céu, um monte de coisa. Aí luz é Aldre. Quando tiver o nome luz lá na tela, foi ele que fez. Tudo capacitação do Espírito Santo. Então esse negócio de ficar... Não, porque um dia me disseram que eu era ruim. Não, porque um dia eu ouvi dizer que a minha voz não era tão boa assim. Que eu não sabia fazer. Realmente, nós não somos bons. Bom só tem um, que é o Pai. Jesus disse isso. Mas você nasceu com talentos e dons, sim. Que Deus deu para mim e para você. Só que o que aperfeiçoa isso e o que transforma em algo extraordinário é o Espírito do Senhor. E Ele está sobre mim, sobre você. Então fica aí de pé no teu lugar agora. E o Espírito do Senhor, que está sobre nós, Ele está aqui nessa noite. E Ele disse a mim que Ele queria capacitar algumas pessoas nessa noite. Que Ele traria pessoas nessa noite para serem renovadas e capacitadas. Porque Ele deseja trazer uma unção nova sobre você, porque a unção é dEle, amém? A capacitação é dEle, amém? O dom também é dEle. E se você crer, e se você pedir, Ele vem sobre você sem medida. Jesus disse, é só pedir.
É só pedir. Peça ao Pai que lhe dá deliberadamente. O Espírito Santo anseia nessa noite levantar filhos para orar pelos cegos, eles serem curados. Para orar pelo surdo e ele voltar a ouvir. Para orar por alguém que está com câncer e ele ser completamente desaparecido. Ele anseia te levantar como um instrumentista, como uma cantora, como um cantor. Ele anseia usar aquilo que já está na sua mão e que você guarda. Ele anseia te usar na palavra dele. E não tem como ser usado na palavra se você não for cheio da palavra. Se você não ler a palavra. E o Espírito Santo, ele virá sobre nós, ele está entre nós aqui. Mas eu quero fazer um apelo específico nessa noite. Que não é meu, é do próprio Espírito Santo. Nessa noite. E eu queria até pedir ajuda do pastor Manuel e pastor Nino. Nessa noite. Porque o Espírito Santo, ele anseia por aqueles que anseiam por ele. E se você deseja nessa noite, se você sabe que você precisa que o Espírito Santo renove aquilo que já foi dado a você e você guardou. Aquilo que talvez morreu no meio do caminho. Porque você se machucou no meio do caminho, porque você pegou rotas que não era para ter pego. Não importa. O Espírito Santo sempre vai querer te renovar. Ele sempre vai querer te trazer de volta para a rota. Ele sempre vai querer te capacitar. Porque Ele é tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Ele é tudo que você precisa. Ele tem toda a unção que você precisar para viver o que Jesus já te chamou para viver e você sabe disso. Eu não sei quantos aqui já abandonaram, talvez, certos dons, certos talentos. Porque você ouve mais o que as pessoas dizem do que o que Deus diz sobre você. Porque você ouviu mais a voz que falou lá no passado, quando você era criança, quando você foi crescendo, quando você era adolescente, quando você estava na escola. Aquela pessoa da sua casa que zombou quando te ouviu cantando. Aquela pessoa que zombou quando viu um desenho seu, uma música que você fez. Você sempre acha que ninguém vai gostar, que sempre está ruim, que nunca presta. Você não precisa que pessoas digam a você. Você já sabe. Porque o Espírito Santo fala aí dentro de você. Ele queima dentro de você. Aquele ministério, eu não sei. Eu sinto Deus falando com alguém específico aqui. Alguém que está pensando em entrar no ministério há muito tempo e fica procrastinando. E Deus está queimando no seu coração um ministério específico para você entrar. Você sabe que você tem que entrar, mas você está procrastinando. Porque você fica pensando, e o que vão pensar de mim? Ah, mas eu não sou tão boa para isso. Eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Você fica se comparando com as pessoas que fazem parte do ministério. Sabe, o nosso chamado não é aqui onde eu estou com o microfone. Isso aqui é só mais uma parte daquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu cumpro o meu chamado aonde Deus mandar. Você não precisa cantar, orar, fazer arte, dançar, pregar, só quando alguém te dá um microfone num púlpito. Meu Deus, isso é tão pequeno. A luz precisa brilhar nas trevas. Aqui já tem luz demais. Entendeu? Deus precisa te fazer entender que o púlpito é em qualquer lugar que Ele queira te usar. E eu fico perguntando, se Deus te mandar cantar uma música para uma pessoa que está na fila do banco, você vai? E se Ele mandar você fazer uma dança expressando o amor dele no corredor de um hospital,
Você vai? Não escolha o lugar. O lugar é sobre toda a terra. Ele disse, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Até os confins da terra. É até os confins da terra. É em qualquer lugar que Ele mandar você. Aonde tiver alguém que precisa do amor dEle. Aonde tiver alguém que precisa ouvir a voz dEle. Ele vai mandar você. É você que Ele quer. Ele quer os corajosos, Ele quer aqueles que tomam a unção, entendem que o poder é que usa eles e vão lá, mais do que qualquer super-herói, porque a glória vai ser dada a Ele, não a mim e a você. Então não importa aonde você vai ser usado, o que importa é que seja, e que pessoas sejam tocadas e curadas e transformadas e salvas, e conheçam Jesus, através de mim e de você. Será mesmo que aonde Ele mandar você, você vai? Porque Ele precisa de filhos assim nessa noite. Ele precisa de filhos assim nessa geração. Para derramar do amor dEle aonde Ele precisar que você vá. Aonde Ele quiser derramar do seu amor. Que não tenham vergonha. Porque o Espírito Santo é o Espírito de ousadia. E Ele te dá a ousadia que você precisa. Aí você pensa, eu sou muito tímida. Não tem problema, o Espírito Santo é o Espírito de ousadia. E Ele vai te dar a ousadia que você precisa. Tudo, absolutamente tudo. O que você precisa, Ele já tem. A capacitação na sua mão. É para você, é para mim, é para nós. Essa unção é para nós. E eu queria que nós cantássemos essa música. Edu, tu pode baixar essa luz aqui? E você que sabe que precisa, ou que simplesmente deseja, que o Espírito Santo te toque nessa noite e te renove. Se você tem algo específico para pedir para o Espírito Santo, algo que você deseja mais, que você já sabe, que um dia você já orou e parou de orar sobre isso, eu queria te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. E o Espírito Santo, Ele vai se derramar sobre você e sobre mim nessa noite. Nós vamos nos aproximar e Ele se chegará a nós.